Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou contar a história de um dos mais famosos castelos mal assombrados do mundo, o Castelo de Windsor, na Inglaterra. Bom, pelo menos é o que dizem, né? Porque em qualquer lugar do mundo sempre tem alguma lenda sobre assombração. Olá! Como estão? Agora, imaginem uma construção de mais de 1000 anos de história, por onde passaram reis e rainhas controversos que tiveram o destino de uma nação em suas mãos. Eu é que não queria viver num lugar desses. Mas como é algo que está ligado à história e mexe com a nossa imaginação, para hoje é o que tem. Imagine os antigos corredores de pedra de um castelo que já viu quase 1000 anos de história. Um lugar onde reis e rainhas polêmicos e muitas vezes problemáticos tiveram todo o destino de uma nação em suas mãos. Eu não estou gostando disso. À medida que o sol se põe e as sombras se acomodam, as paredes sussurram segredos de espíritos que se recusam a partir. Não entre em pânico. Parece até Hogwarts, né? Mas não é não. Você entrou em pânico agora! Mas bem que pode ter servido aí de inspiração. Eu estou falando aqui é do Castelo de Windsor. Mas não aquele belo e austero das notícias sobre a família real britânica, mas sim aquele da fantasia das lendas urbanas, porque ele é tão interessante quanto o da vida real, que é um dos pontos turísticos mais importantes da região. Tem este nome por estar localizado na cidade de Windsor, no condado de Berkshire, com vista para o rio Tâmisa, a cerca de 40 quilômetros ao oeste de Londres, na Inglaterra. Ele foi construído no século XI e, desde então, tem sido cenário de importantes acontecimentos históricos. Ele também já foi a residência de muitos monarcas. Olha, o que não falta é atributo para enaltecer essa construção de incrível projeto arquitetônico e riqueza cultural. Mas você sabia que ele também é conhecido por muitas histórias de fantasmas? Pois é, há muitas lendas sobre espíritos que há muito tempo estariam perambulando em seus corredores. São histórias incríveis e eu vou te contar tudo sobre elas aqui. Bem-vindos! Mas antes, já deixa aquele seu like assombroso neste vídeo e compartilhe com todos os seus amigos que também adoram contos de terror que se misturam com a história. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. O Castelo de Windsor foi fundado logo após a conquista normanda da Inglaterra em 1066. The Normans did that very thing. They took England under the leadership of a man named William, who we call today William the Conqueror. Guilherme, o Conquistador, ordenou a construção de uma série de castelos ao redor de Londres para consolidar seu controle sobre a região e proteger a cidade. Of course, the people they use to build it are the locals who have to do it, so they use them effectively as slave labor. Windsor foi um desses castelos e, devido à sua localização estratégica às margens do rio Tâmisa, com visão privilegiada para as florestas ao redor, tornou-se um ponto importante para a vigilância e defesa do território. The Norman castle is not nice. It was big, it towered over your town, and it was a reminder to say that you are under us. Sua primeira estrutura era de madeira, mas no século XII, durante o reinado de Henrique II, passou por uma grande reforma e a estrutura original foi substituída por pedras. A ideia era transformar o castelo em uma verdadeira fortaleza cercada por muralhas. He built to scare everyone off and to say this country is mine. I'm not going anywhere. I'm staying, and don't think that anyone can get rid of me. Com o
tempo, os reis seguintes foram ampliando as instalações do castelo, que foram ficando cada vez mais luxuosas até que se tornassem um verdadeiro símbolo do poderio inglês. Uma imagem de segurança e opulência que permanece até hoje. Os monarcas passaram pelo castelo de Windsor, que já foi cenário de importantes encontros políticos, casamentos e funerais de membros da família real. Além de seu fundador, Guilherme, o Conquistador, que estabeleceu a base da monarquia ali, podemos citar Eduardo III, que transformou Windsor em um dos mais imponentes castelos da Europa medieval, o famoso Henrique VIII, que fundou sua própria igreja para poder se separar de sua primeira esposa e se casar com sua amante, e Elizabeth I, a poderosa Rainha Tudor. E como não citar a Rainha Elizabeth II, a Dona Betinha aí para muitos, que fez de Windsor uma das suas principais residências e passou boa parte de sua vida lá, especialmente em seus últimos anos de vida. Por isso mesmo, após sua morte em 2022, aos 96 anos, após o reinado mais longo da monarquia britânica, ela foi enterrada justamente na Capela de São Jorge, que fica ali no terreno do castelo, ao lado de seu marido, o príncipe Philip. A sepultura fica no castelo de Windsor, na Inglaterra. A lápide foi feita em mármore negro importado da Bélgica. Em 1992, houve um incêndio no castelo de Windsor que destruiu algumas áreas históricas importantes. A restauração levou nada menos do que 5 anos e custou cerca de 37 milhões de libras, o que hoje seria mais de 270 milhões de reais. A conta foi cara, viu? E gerou muita polêmica, mas a verdade é que o castelo recuperou todo o seu esplendor. Atualmente, o Castelo de Windsor ainda é uma residência oficial da monarquia britânica e é bastante utilizado para eventos cerimoniais, como banquetes de estado e visitas de dignatários internacionais. O estandarte real ainda é hasteado sobre a torre redonda quando o monarca está presente no castelo, uma tradição que permanece viva desde os tempos medievais. Mas por sua beleza e história, ele também é uma grande atração turística. Boa parte dele é aberta à visitação pública. Os turistas podem visitar a Capela de São Jorge e os jardins. Mas será que eles já avistaram alguns dos fantasmas das muitas lendas sobre o local? As histórias são muitas. Não acha que podem nos pegar? E entre os fantasmas que ainda estariam vagando pelos salões reais está o do polêmico Henrique VIII. Ele mesmo, sempre ele. Por quê? Dizem que nas noites mais silenciosas é possível ouvir seus passos pesados ecoando pelos corredores. O som de um homem atormentado por toda a dor que causou em vida. I'm Henry VIII, I had 6 sorry wives. You could say I ruined their lives. Diz a lenda que Henrique, com sua perna cheia de feridas e seu temperamento explosivo, costuma aparecer mancando perto da Capela de São Jorge, onde seu corpo está enterrado. Isso porque seu espírito não teria encontrado a paz. I lay on my deathbed, age just 55. Há quem jure ter ouvido gemidos vindos de uma sombra corpulenta, como se o antigo rei ainda sentisse a dor de suas feridas. Henrique VIII está procurando uma nova esposa. Oh, não. E quem ainda parece ter contas a acertar com o espírito de Henrique VIII é o fantasma de Ana Bolena, a amante que se tornou a segunda esposa do rei. He falls absolutely hopelessly in both in love and in lust with Anne Boleyn, because Anne is a very, very sexy lady, and she knows it. Quando em vida, ela enfureceu o monarca por não conseguir conceber um herdeiro homem para assumir o trono. Ele então a condenou à morte, porque era assim que ele resolvia tudo, né? Do jeito dele. Unless I take my leave of the world.
And I heartily desire you all to pray for me. Ela foi decapitada na Torre de Londres sob acusação de traição, adultério, incesto e feitiçaria. Lord, have mercy on my soul. Por isso mesmo, muitos afirmam que seu fantasma sem cabeça costuma circular pela Torre de Londres, onde morreu, mas também estaria vagando pelos corredores do Castelo de Windsor para atormentar pela eternidade o espírito de seu antigo marido. Aí eu não julgo não, viu? Deixa ela. All the accusations against me were false. Henrique VIII é uma figura tão controversa que já apareceu aqui no canal outras vezes. Eu já falei sobre como ele foi o precursor da ideia de divórcio e sobre os seus estranhos hábitos de higiene. Eu vou até deixar os links desses vídeos aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Agora, imagine uma figura fantasmagórica, alta e majestosa, movendo-se suavemente pelos antigos corredores. A rainha Elizabeth I, com seu colarinho alto e olhar imponente, é vista frequentemente na Biblioteca Real e em outros cômodos onde costumava circular em vida. Dizem que aqueles que ousam se aproximar demais dela são tomados por uma sensação de medo paralisante, como se sua presença dominasse todo o ambiente. Até mesmo o rei George VI, o pai de Elizabeth II, afirmou ter visto o espírito de Elizabeth I vagando silenciosamente pelos salões quando ele e a família se refugiaram em Windsor durante a Segunda Guerra Mundial. Eu falei que essas histórias eram bem comuns entre os britânicos. Talvez porque assuste as pessoas. Quem? Assusta a mim? Há quem diga que nas noites mais escuras, o fantasma de Margaret d'Anjou, a rainha guerreira, costuma aparecer em uma das torres do castelo, murmurando palavras antigas que ninguém consegue entender. Seu espírito, cheio de ira, ainda estaria muito ligado ao trono britânico, mesmo que em vida tenha nascido na França e se tornado a rainha consorte da Inglaterra através de seu casamento com Henrique VI. Quando seu marido foi perdendo a saúde mental, ela disputou o trono com Ricardo, o primo do rei. E aquele foi um tempo de muita intriga política e batalhas sangrentas. A temperamental rainha Margaret é tão complexa e interessante que até se tornou personagem de Henrique VI e Ricardo III, duas das mais importantes peças do dramaturgo William Shakespeare. Tá bom pra você? Mas cuidado, porque mesmo no pós-vida ela é considerada perigosa. E quem afirma já ter visto seu fantasma em Windsor, aconselha não olhá-la nos olhos. Fica a dica. Entre os fantasmas famosos de Windsor também estaria o de George III, o chamado Rei Louco da Inglaterra. George começou a dar sinais de insanidade em 1788. It's always talked about as his madness. It was a physical illness that he had, but the effect was that it affected his brain. Quando seus problemas de saúde mental foram se agravando, ele foi confinado no castelo de Windsor, onde ficou até sua morte. His mind is completely gone. His eyesight goes as well, and he wanders up and down the corridors of Windsor Castle. Has to be fed like a baby, long beard, long hair, no idea what day it is. It's just very sad. É por isso que nas noites mais silenciosas, o espírito de George é visto nas janelas, olhando tristemente para os jardins, como se ainda estivesse preso em uma mente atormentada. Esse aqui eu achei bem triste, viu? Nobody sees me. I am not here. Outro fantasma tristonho que estaria perambulando por Windsor seria o da Rainha Vitória. Ela estaria se recusando a deixar o local por onde viveu por tanto tempo ao lado de seu amado marido, o Príncipe Albert. For me, this is not a marriage of convenience. No, I think it will be a marriage of inconvenience. Dizem que seu espírito aparece especialmente na Torre Redonda, como um vulto imponente que apenas observa tudo silenciosamente. A própria Rainha Elizabeth II afirmava sentir a presença dela em várias ocasiões. Até ela, que nem parecia ser muito de história não, hein? Mas
Nem só de fantasmas de figuras ilustres vive o castelo de Windsor. Há ainda a lenda da chamada Dama de Cinza, uma figura sombria e trágica que aparece nas noites de inverno. Com vestes antigas e uma expressão de tristeza profunda, é revista atravessando os corredores, deixando atrás de si uma sensação de frio e melancolia. Esse fantasma se parece muito com a Dama Cinzenta que perambula em Hogwarts nos livros de Harry Potter, né? Mas sabe se não foi uma inspiração? Se alguém souber de alguma coisa, me conta aqui que eu quero saber. A senhora é a Mulher Cinzenta? Eu não respondo a esse nome. Alguns dizem que a Dama de Cinza de Windsor teria sido uma criada morta tragicamente no castelo e que não teria conseguido se desprender do local. Além das histórias de fantasmas, são comuns em Windsor os relatos de portas batendo sem motivo, vozes sussurrando ao vento, passos ecoando onde não há ninguém, o som de cavalos e rodas de carruagem, como se fantasmas de tempos passados ainda estivessem percorrendo os caminhos do castelo. Devido à sua rica história de avistamentos e relatos sobrenaturais, o castelo de Windsor é frequentemente incluído em listas de locais assombrados na Inglaterra e é objeto de muitas investigações paranormais. Claro, né? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? E não perca mais tempo. Pegue o telefone e chame os profissionais caça-fantasmas. As lendas em torno dos fantasmas do castelo são parte do fascínio do local, tornando-o um destino intrigante para os curiosos e interessados no sobrenatural. Então, se um dia estiver visitando o castelo, lembre-se de que talvez haja muito mais ali do que seus olhos podem ver. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Quem sabe as figuras de reis, rainhas e almas perdidas ainda estejam por ali, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Não sabem que estão mortos. E pra hoje é o que tem. Esse lugar é mesmo de dar arrepios. Cruzes. Deve ser colônia de férias de fantasma. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia as lendas dos famosos fantasmas do castelo de Windsor. Você já visitou o castelo? O que sentiu quando esteve lá? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!